Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 515. E nós estamos falando ainda de espíritos protetores, mas nesse momento de espíritos inferiores que também se ligam a nós por afinidade. Então vamos lá. 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-las. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Então, nós estamos assim, sujeitos pelo pensamento à influência de todos os espíritos que estão ao nosso redor. Vamos nos afinizar com aqueles que têm pensamentos próximos do nosso, ou que desejam a mesma coisa que nós desejamos. Então, um espírito mau, um espírito obsessor, se aproxima de nós e lança suas ideias. E nós vamos receber essas ideias, como se fossem nossas, avaliá-las e segui-las ou não. Então, quando ele fala que Deus permite que isso aconteça para nos testar, é justamente nesse sentido. Por quê? De repente surge uma vontade grande de fazermos algo que a nossa consciência nos acusa que não seria algo bom, e nós resistimos. Ou cedemos, de acordo com o nosso momento, de acordo com a prova pela qual nós estamos passando. Então, estamos sujeitos a essa influência, né? Como diz Kardec, todos somos médiuns. Por quê? Ninguém está livre de sofrer a influência dos espíritos. Nem todos percebem essa influência ou a presença dos espíritos, mas eles estão em sintonia conosco dioturnamente. Como diz na questões anteriores, os espíritos influenciam a nossa vida muito mais do que podemos imaginar. Então, essa relação que temos para com eles faz com que, de acordo com a nossa vontade, com os nossos desejos, o momento em que nós estamos vivendo, nós soframos a influência de bons espíritos que vão nos intuir, nos orientar para que acertemos nas nossas decisões, ou espíritos inferiores que se comprazem no mal e, às vezes, com o objetivo de se vingar, nos influenciam para que nós tomemos más decisões e, consequentemente, soframos por causa delas. Então, estamos sujeitos, sim, a essas influências. 516. Nossos bons e maus gênios poderiam encarnar a fim de nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes. Frequentemente, porém, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então, eles podem reencarnar e conviver conosco? Sim, mas nem sempre. Como foi dito já, Deus utiliza da criatura para auxiliar a criatura. Então, às vezes, nós estamos refratários a certas ideias, nós estamos, assim, obcecados por determinada postura e desejamos a vingança, cultivamos o ódio no nosso coração. Aí o nosso espírito protetor intui um grande amigo nosso a nos visitar, a nos dar bons conselhos e nos ajudar a sair. Então, ele reencarnar para conviver conosco, aí já fica um pouco mais difícil devido à diferença de graus evolutivos. Quando é um espírito familiar, nesse caso, não. Ele pode renascer como nosso filho, ele pode renascer próximo a nós para ser nossos amigos. Então, existe essa possibilidade. Mas por quê? Porque estamos no mesmo grau evolutivo. Existe a simpatia entre nós, a vontade de evoluir juntos, então reencarnamos próximos uns dos outros, para conviver. Então, pode acontecer também. Então, mas o normal é o espírito protetor se utilizar de pessoas que estão em ligação com ele, que têm uma amizade sincera, que têm o desejo de nos ajudar, e aí eles o intuem para que possamos receber a ajuda de que necessitamos.
15:17. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e unidos pela afeição, mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. As coisas deste mundo, elas têm alguns valores que ainda nós não conseguimos nos libertar. Então, os laços consanguíneos geram o orgulho de família, aquela situação em que os que são da minha família são melhores para mim do que aqueles que não o são. Então, essa relação que existe da importância dos laços consanguíneos, ela não transcende para o espírito. Um espírito protetor, ele vai nos auxiliar de acordo com a nossa necessidade, pelo amor que ele sente por nós, pela sua missão de nos ajudar, mas ele jamais irá preterir alguém que está próximo de nós, só porque ele não pertence à nossa família. Então é isso que ele quis dizer aqui. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Quer dizer, esse grupo de pessoas é mais importante do que aquele outro, então eu vou ajudar esses em detrimento dos outros. Um espírito protetor não vai agir assim. Justamente porque a evolução nos leva a considerar todos como espíritos e, consequentemente, irmãos, né? Somos todos iguais perante Deus. Então, os laços consanguíneos, eles se desfazem à medida em que nós retornamos à parte espiritual. E um espírito protetor, um espírito mais elevado, ele pode ajudar mais de um espírito da mesma família, mas jamais fará distinção entre uns e outros, amando a todos como irmãos. E isso que o caracteriza pela sua evolução. 518. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominem. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Muito bem. Espíritos que vão se ligar a grupos de pessoas. Uma nação é formada por diversas tendências, mas nós percebemos que a cultura, a formação social, ela tende a unificar, a deixar uniformizar, essa é a palavra, uniformizar os comportamentos. Então, você pega uma sociedade como a japonesa, por exemplo, tem rígidos controles da honra, da moral, e a maioria das pessoas aderem e seguem esses procedimentos. Então, os espíritos que protegem as pessoas que estão ali têm essa afinidade, essa formação, e vão estar unidos ali. É claro que não pode se estabelecer uma regra, né? Mas como o indivíduo gera a evolução de toda a coletividade, pelo exemplo, indivíduos que têm semelhanças de comportamento vão se atrair. Então, tem uma analogia que é feita nesse sentido, em que, por exemplo, numa festa se reúnem inúmeras pessoas que não se conhecem. Então, são convidados aleatórios que não se conhecem. Depois de um certo tempo, a tendência é que os advogados se reunirão num grupo, os comerciantes vão se reunir em outro grupo, e conforme as afinidades de pensamento, os grupos vão se formando. Assim se dá também no planeta.
Os espíritos vão reencarnando por afinidade. Então, eles vão estar próximos uns dos outros. E os espíritos protetores vão estar em afinidade também. Por quê? Têm o mesmo esforço. Então, são espíritos elevados que vão ajudar pessoas que têm problemas semelhantes. Então, eles têm aí uma ideia parecida. Então, por isso que aparecem espíritos que vão cuidar de nações, né? De tendências, pela afinidade de pensamentos. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Então, é bem o que foi dito na questão anterior. As comunidades se reúnem, os espíritos se reencarnam naquela comunidade, naquele determinado país, porque têm necessidades próximas uns dos outros. E aí os espíritos protetores vão também agir porque têm problemas semelhantes. 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Então, não existe uma regra absoluta. O que existe é a necessidade de evolução e a misericórdia do Pai que nos fornece os meios para que isso aconteça. Então, estamos relacionados, ligados uns aos outros pela afinidade. O que é afinidade? Pensamentos semelhantes, necessidades semelhantes. Às vezes, espíritos são afins porque têm o mesmo objetivo positivo, são bons espíritos e querem atingir a evolução juntos. Às vezes, a afinidade é gerada pela discórdia. Eu tenho afinidade com aquele que eu odeio, porque quero me vingar dele. Então, vou estar próximo a ele, vou estar sentindo seus pensamentos e buscando um meio de me vingar. Então, a união dos espíritos ela vai acontecer justamente de acordo com essas afinidades. E as cidades, as nações nascem dessa forma. O espírito escolhe reencarnar num determinado país, numa determinada cidade, numa determinada comunidade, numa determinada família, tudo isso se relacionando com as suas necessidades evolutivas, com o que é preciso para ele aprender um pouco mais e se tornar uma pessoa melhor. Resgatar os erros do passado, passar pelas dificuldades que são necessárias para ir lapidando o seu espírito e se tornando cada vez mais puro. Então, por causa dessa afinidade, dessas necessidades em comum, se formam as famílias, as sociedades, as cidades, os estados, os países. Então, é tudo necessidade individual. Mas existem exceções. Então, um espírito um pouco mais endurecido renasce numa família já equilibrada para que ele tenha a oportunidade de evoluir. Ele vai receber um norte diferente, orientações diferentes, o amor que ele precisava para poder se regenerar. Então, não é porque ele é mau hoje ou ignorante, né? Não, eu já disse isso, eu não acredito no mal, eu acredito que a pessoa é ignorante e ainda não compreendeu como fazer o bem. Por isso ela age de forma equivocada. Então, esse espírito mais endurecido, ele reencarna num grupo de pessoas um pouco melhores para que pela convivência e pelo exemplo ele possa evoluir também. Então, são essas as relações que nós temos com o plano espiritual. Nem todos os espíritos são bons, elevados e querem o nosso bem, nem todos são ruins e realmente são obsessores que desejam o nosso mal. Às vezes são apenas irmãos que estão lado a lado conosco, no mesmo momento da evolução, e aí nós aprendemos juntos, vivenciando as experiências que a misericórdia de Deus nos oferece. As relações que temos com o plano espiritual sempre vão estar relacionadas com o grau de afinidade, com o grau evolutivo que nós nos encontramos. E esse grau evolutivo nos aproxima
daqueles que estão próximos de nós, ou daqueles a quem nós, por amor, desejamos ajudar a evoluir também. Então, as famílias, as nações se formam por essa afinidade coletiva. E a evolução se dará através do indivíduo, mas é de indivíduo com indivíduo que se formam as famílias, que se formam as sociedades, que se formam as cidades, os estados, as nações. Então, tudo parte do indivíduo que tem o desejo de evoluir. Por afinidade, ele se reúne com pessoas que têm o mesmo desejo, e assim vão construindo nações melhores. Muito bem, vamos encerrando por aqui. Na semana que vem, retomamos ainda com o mesmo assunto, na questão 521. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pelos ensinamentos recebidos, o conhecimento que nos coloca na responsabilidade pela nossa própria evolução. Que a vossa paz, que a vossa luz permaneçam em nossos corações e que tenhamos olhos para ver os caminhos que nos levarão até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.